Olá pessoal, tudo bem? De volta com De Frente com a Notícia, trazendo sempre pessoas que têm o que falar aqui pelo canal 524 da NET na nossa TV Notícia. De Frente com a Notícia, hoje de frente com o ex-deputado, mas sempre deputado, Vanderlei Macris, que conversa com a gente a partir de agora. Deputado, muito obrigado por atender aqui a nossa equipe para a gente contar um pouquinho da história de Americana e também da sua história. Tudo bem? Obrigado, Magrão. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você hoje. Depois de muito tempo aí na vida pública, a gente continuar falando com a cidade, falando com o povo, com a gente que sempre esteve ao nosso lado na construção de uma cidade cada vez melhor. Eu participei de tudo isso e, evidentemente, com 50 anos de história, a gente tem sempre alguma coisa para falar. Tem bastante coisa para contar. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Você é uma pessoa especial. Nós estamos vendo que você é um dos melhores comunicadores da cidade americana e da região de Americana. É claro, polêmico, mas muito presente na vida da cidade. Eu não passo pano, nos você quer problemas. dizer, né? Tá certo. Bom, o pessoal que está acompanhando aqui o programa De Frente com a Notícia, deputado, a intenção é exatamente essa, é falar da parte política e falar também da parte econômica, enfim, de tudo que acontece aqui na nossa região, não só aqui da cidade americana, mas da nossa região e do Brasil. Não tem como a gente não falar do Brasil, que reflete diretamente aqui. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, que muita gente conhece o deputado Vanderlei Macris, né, deputado estadual, deputado federal, mas você tem toda uma história, toda uma trajetória até de repente chegar onde você chegou, Brasília durante muito tempo, né? Alguns embates que eu presenciei na época, né? Com Paulo Maluf e outras coisas mais. Mas vamos voltar na história. Você é filho do seu Ivo, né? Que hoje tem a empresa que já foi Telhas e Calhas, já foi Maferaço, hoje é Mafer Telhas. Exatamente. Onde você está aqui juntamente com o seu irmão, eu chamo de Teco, mas é o Valdemir e também o Valdir e o Vanderlei. Naquela época o pessoal colocava tudo assim, né? Tanto que da minha família também é Edmilson, Edson e Edneia. Então é Vanderlei, Valdemir e Valdir, né? Todos com V. Todos com V, né? Mas você lá atrás, bem lá atrás, você trabalhava no cartório. Eu comecei muito cedo, né? Com 19 anos eu já fui instado a participar da vida política, porque eu também tinha uma atividade estudantil muito ativa, né? Você era do Grêmio 8 de Maio? Eu era do Grêmio 8 de Maio. Instituto de Educação Presidente Kennedy. Exatamente. Então, ali eu era secretário do Grêmio 8 de Maio, então eu já tinha uma atividade de representação. É ali que começa a sua vocação, no caso, as lutas que a gente tinha dentro da classe, dos problemas que a gente tinha na escola e que a gente precisava dar conta deles. Como é que era essa história de você ir lá, brigar com a diretora, brigar com o professor, para dizer, olha... Que ano era isso, deputado? Ano. Você tinha 19, fazia eu sou de 50, então 19... 50 para 60? Não, anos 60, 68, 69. Por aí, exatamente. Então, ali eu já tinha essa presença. Olha, o que é? Não, porque, poxa, a hora que deixei... Meu pai deixou o carro ali na frente da escola, tinha uma série de problemas ali para parar o carro, para me trazer e tal. Então pode deixar que nós vamos resolver. Eu, na diretoria do Grêmio, a gente ia lá, vamos fazer um movimento aqui para resolver esse negócio de ficar carro parado aqui na frente da escola, quem chega... Então já existia ali um movimento meu na direção de uma só atuação política efetiva. E era ditadura militar, depois do AI-5, inclusive, muita dificuldade, mas a gente atuava muito no nível da representação da classe. Estudantil. Né? Estudantil, realmente estudantil. A gente sabia dos problemas que tinha, das preocupações que tinham em relação à juventude participar da política naquele momento, era mais difícil. Meus pais tinham verdadeira paura de imaginar a participação na vida política. Você não se meta nessa história, hein? Não se mete nessa história, que isso é coisa para outras pessoas. Mal sabia, né? Mal sabia. Mas aí não teve jeito. Eu, em
Na verdade, eu já com 18 anos, eu comecei a participar da vida política, aí já entrei em partido. O José Aparecido Castilho, que foi que me filiou a primeira vez no MDB ainda. Só tinham dois, na época, dois partidos. a Arena ou o MDB? A Arena ou o MDB. Mas o Castilho me filiou, o Ralph era já afiliado no partido, no MDB também, e nós começamos a ter uma relação grande. Eu entrei no partido por conta de ser um exímio datilógrafo. Eu trabalhava em cartório. Sim. Não é? O que você fazia no cartório? No cartório fazia. Eu entrei com 14 anos, né? 14 anos? 14 anos eu entrei no cartório. E no cartório eu era cartório de ofício, não era cartório de escritura, era o cartório dos processos. Os advogados ali estavam para poder, com a gente, discutir. Americana nessa época uns problemas. 50, não tinha 50 mil habitantes? Não tinha, não. Não tinha. Acho que 38, 40 mil habitantes. Era bem pequena, bem pequena. Era uma cidade pequena. Bom, daí... A gente cobria a cidade inteira nas campanhas, era de casa em casa, entendeu? Era um trabalho bem diferenciado. Bem diferente do que é hoje, então, né? Eu estou querendo chegar na dupla Vanderlei e Ralph, que foram eleitos, você já era vereador na cidade, e depois aí apareceu essa oportunidade de você ser candidato a deputado estadual, juntamente com o Ralph. O Ralph veio prefeito antes disso. Estou fazendo uma confusão aqui, né? Não, o Ralph foi... O prefeito mais jovem do Brasil. Foi, e ele foi na mesma época que eu. Quando eu fui candidato a vereador, o Ralph foi candidato a prefeito. Ele se elegeu prefeito e eu me elegi vereador. Certo. Eu fui líder da Câmara, dele na Câmara durante 2 anos, porque nessa fase agora, que eu estava assumindo a vereança, eu tinha 21 anos, né? Era 21 anos de idade. Era muito novo. Então, tem saudade? Tenho muita saudade. Foi uma fase gostosa da minha vida. Lógico. E o Ralph se elegeu prefeito, porque aqui era uma troca de famílias, né? Em Americana era uma troca de famílias. Família Abdala, família Najar, entendeu? Duarte. Então, Duarte. Eram famílias que comandavam, né, a política da cidade. E nós resolvemos fazer um movimento na direção contrária. E deu certo. Algo novo, né? O Ralph tinha quanto naquela época? Mesma idade? 25 anos. Ele foi eleito com 25 anos. Com 25. Como prefeito da cidade. Ele foi até o final? Ele foi até o final do mandato e depois ficou 2 anos sem mandato. Lá não tinha reeleição naquela época. Então, 2 anos sem mandato. Aí dobrou comigo, porque eu fui candidato eleito deputado estadual em 74. Ele se elegeu em 72, fez 4 anos de mandato de prefeito e eu fui já candidato a deputado no 2º ano de mandato de vereador meu. Já fui candidato a deputado. Porque ninguém queria ser candidato naquela época. Ninguém queria ser candidato, principalmente pelo MDB. Né? Então eu fui candidato com o apoio do Ralph. O Ralph sempre foi um político muito experiente, agressivo do ponto de vista do discurso, né? Da oratória, eu lembro. Da oratória, ele era muito... E engenheiro, né? Ele deu uma dinâmica absolutamente diferenciada para a cidade. Eu lembro da frase, essa obra é fruto do imposto que você pagou. Exatamente. Isso era do Ralph Biasi. Mas o Ralph Biasi foi um grande prefeito e foi um professor para mim, né? Ele era mais velho que eu, 4 anos mais velho, mas a gente foi junto na atividade política. E depois ele me apoiou. Quando não tinha nenhum candidato, o MDB pelo estado inteiro estava procurando quem queria ser candidato, porque ninguém queria ser candidato, não conseguia fechar a chapa de candidatos. E aqui em Americana ninguém queria também. Eu falei, aí fizemos uma reunião do partido, etc. e tal. Aí eu falei, não, eu topo ser candidato. Eu vou ser candidato. E aí? Aí, meu amigo, começou a minha vida política e aí você mais entrou? Ampla. Entrei como candidato e tive efetivamente uma votação expressiva. Eu tive 25 mil votos, me lembro até hoje. Eu lembro, eu era bem pequenininho, mas eu lembro da festa que foi feita, né, a hora que o resultado saiu, o pessoal na Fernando Camargo não tinha um convívio na cidade ainda, tinha a lanchonete Bier, lembra? Bier, e aí claro. todo mundo fazendo a maior festa, carreata para a cidade, você e tal, aquela coisa toda. Isso foi em 74. 74. Quantos anos atrás? 50 Bom, 74, isso aí, exatamente, 74 eu tinha 12. 12 anos. Eu devia estar lá no Bier, se preparando para ir para o Rio Branco,
né? Que só, americano só tinha isso, só tinha tipo Fernando Camargo, Cine Cacique, Cine Cacique, o Cine Comendador, Cine Brasil Cine já tinha, Brasil, tinha também lá a lanchonete que era o Cristal, depois virou o Zico. O Zico, né? exatamente. Eu vivi E tinha o Rio Branco, você, né? Então eu era pequenininho, né? Mas eu estava lá já sabendo dessa história. Pô, deputado, daí você ficou quanto tempo como deputado estadual? Aí eu quero falar um pouco a respeito disso. 4 mandatos como deputado estadual. 4 como deputado estadual. Não. Estadual, 4 mandatos e federal. Federal. Estadual, 7 mandatos. 7? 7 vezes 4? 4 vezes 7, 28 anos. Só de deputado estadual? Mais 2 de vereador, 30 anos. Só aqui no estado de São Paulo? Só em São Paulo. Depois mais 4 em Brasília, mais quase 20 anos em Brasília também. 20 anos em Brasília. Então deu 50 anos entre... Aliás, depois, né, a gente vai estar mostrando para vocês alguns quadros aqui que tem aqui no escritório do deputado. Cada quadro desse significa 4 anos. Exatamente, é isso? Exatamente. A gente Foi vai uma mostrar. luta de muito Aliás, tempo. tem aqui também algumas coisas interessantes que o Joe, nosso cinegrafista, porque ele é Joe de outro mundo, né? Ele pega todos os detalhes aí. Um quadro da cidade americana de 1939. Enfim, eu lembro nessa época das histórias com Paulo Maluf. Você teve alguns embates fenomenais naquela época, vamos falar assim, porque o Paulo Maluf, na época, ele era biônico, ou seja, indicado pelo governo, porque não tinha eleição naquela época. Não tinha eleição. Não tinha eleição, era indicado. Eleição indireta. Indireta, né? E foi que teve uma história de flores, de rosas, não sei se você se lembra. Lembro. Aí é o seguinte, esse processo foi um processo... Uma das minhas lutas políticas na época, né? Eu defendia muito que o Legislativo tivesse o seu papel fiscalizador realmente. Transparência, né? Então, eu era um pouco determinado do ponto de vista de Constituição, legislação. A gente tem regras e precisa cumprir as regras, né? E essa história do Maluf, eu começava a receber notícia de que o Maluf mandava presente para todo mundo. Né? Desde a época dos carros. Não tinha uma pessoa que não morria. Você lembra dos carros da época dos anos 70? 70, que ele queria dar um carro para cada jogador da seleção. Quando viesse de volta para o Brasil. Ele fez isso, depois teve processo contra ele também. Mas aí é o seguinte, eu acabei vendo que ele estava gastando, ele estava extrapolando os gastos, né, de governador. Ele usava a verba pessoal que ele tinha, né, para fazer algumas coisas que a legislação permite, mas para qualquer sujeito lá da Zona Leste de São Paulo que mandasse um convite de casamento para o Paulo Maluf... Recebia algum presente? Recebia um belo presente. Era assim, ele funcionava. Flores, então, nem se fale, porque não tinha um casamento que ele não pagava isso com dinheiro público. Né? Eu falei, poxa, isso não pode acontecer um negócio desse. Aí eu resolvi pegar essas informações e fui para o Tribunal de Contas do Estado. Os conselheiros do tribunal naquela época ficavam apavorados, porque falavam, poxa, mas você vai mexer com isso aqui? E vai mexer com o Maluf? Isso aqui é um ninho de vespas, você não pode fazer um negócio desse, você está arriscado a ser cassado, o seu mandato cassado e tal. Por sinal, me alertavam muito, né, de ter preocupações com o que eu falava na tribuna, porque nós tivemos, inclusive, enquanto eu fui deputado estadual, dois deputados cassados lá, pelo Geisel, quando foi presidente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a requisitar formalmente para o Tribunal de Contas toda a prestação de conta de verba de representação. E eles começaram a entregar. Avisaram o Maluf lá, estão pedindo lá e tal. E o Maluf ficou sabendo que eu estava pedindo. Então, ele tentou de todo jeito, uma aproximação, etc. Mas aí não tinha jeito, eu já tinha informações demasiadas de um excesso de gastos. O que aconteceu no final, deputado? No final ele foi condenado. Foi condenado por... Mas aí a idade dele, etc., passou, ele ficou em casa. E aí ele acabou sendo deputado federal na mesma época que eu. Olha só como o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, né? E ele até hoje fala assim, Macris, você me deu muito trabalho quando eu era deputado e tal. Aí a gente acabou se entendendo e tal. Mas esse foi mas ele assim, ele sempre me respeitou, porque foi uma coisa séria, uma ação judicial que eu propus contra ele e que ele teve que responder. E foi um processo de desgaste muito grande para ele. Deu repercussão internacional, isso
essa denúncia contra ele na época. Veja bem, como as coisas são diferentes, né? Os problemas antigamente eram as flores que o governador do estado biônico, no caso, vai Paulo Maluf, na época do Vanderlei. Hoje em dia os problemas são outros, Nossa, né? Nem são fala. bem maiores, né? Isso era as coisas fichinha, são bem fichinha. Isso um dos, né? Um dos. Eu estou trazendo só para ilustrar essa história. Quanto tempo mesmo deputado só no estado de São Paulo? 30 anos. 30 anos no estado de São Paulo. Praticamente 30, são 28 anos. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, o que você pode falar nessa época que você foi deputado estadual? Fala, isso eu fiz e eu tenho orgulho. Olha, eu, como deputado estadual, eu terminei meu trabalho como presidente da Assembleia de São Paulo. Isso foi realmente um ponto muito positivo. Depois a gente pode falar sobre isso. Na minha gestão como presidente, realmente foi interessante. Tá. Muito interessante. Ok, então vamos para o intervalo comercial. Na sequência a gente volta ainda com o deputado estadual Vanderlei, depois a gente vai para o deputado federal Vanderlei, depois a gente vai passear pela cidade de Americana, vamos trazer um pouco da família do Vanderlei, no caso o Cauê também, o Rafael, né, que foi candidato a prefeito também, vereador na cidade tempos atrás, acho que foi o mais votado na época, né? Sim. Alguns erros e acertos no meio do caminho que a gente vai contar para você. E lá na frente, eu vou perguntar se de repente ele já pendurou a chuteira ou se ainda tem chance do deputado, sempre deputado, voltar a concorrer aí a mais uma eleição. Porque o ano que vem é um ano eleitoral, esse é um ano pré-eleitoral. Quem sabe, de repente, a gente vai ter aí o deputado Vanderlei Macris. Macris é o nome, né? Eu lembro que você me deu uma dura. Fala Vanderlei, não, fala Macris. O pessoal me conhece de Macris. Vanderlei, tudo bem, mas eu sou amigo da família, sou amigo do seu irmão, sou amigo do outro irmão, sou amigo do seu Ivo, entendeu? Que são da família, então eu chamo de Vanderlei. Por que não? Então na rádio é Macris e aqui é Vanderlei. Muito bem. Tá bom? A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o sempre deputado Vanderlei Macris, falando um pouquinho da sua história, afinal de contas são 50 anos de vida pública. Você estava falando para mim aí no final do primeiro bloco, o deputado, a respeito de como você se sentiu orgulhoso de você mesmo de ser o presidente da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, da Lesp, né? E daí? Realmente, eu tive assim o ápice da minha presença como deputado de São Paulo. estadual, a eleição para ser presidente da Assembleia do maior legislativo da América do Sul. Mais importante, lógico. Né? E isso aí foi muito importante porque eu coroei a minha presença na Assembleia de São Paulo com a presidência. E eu queria fazer algo diferente, porque nós estávamos num processo de mudança do milênio, né? Então, naquele momento, eu falei, poxa vida, não dá para não quero ser um presidente que passou pela presidência apenas, né? E o que você fez? Fazer alguma coisa diferente. Eu pensei, tomei posse como presidente e no dia seguinte eu já estava com a equipe, montando a equipe e tal, já fazendo uma reunião com a equipe de primeira linha minha, etc. Eu falei, olha, eu não quero passar por aqui em branco, né? Eu quero fazer alguma coisa diferenciada. E aí, Magrão, aí surgiu uma ideia de fazer, como a gente estava passando do milênio de 1999 para 2000, né? Bug do milênio, ia atrasar todos os relógios, ia acontecer um monte de coisa que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, né? Nada. Mas essa mudança do milênio foi significativa, né? Afinal, é uma coisa representativa, lógico. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí realmente surgiu a ideia de fazer um projeto para São Paulo. O que a gente quer para São Paulo, para o São Paulo do futuro? São Paulo, Estado ou São Paulo? Estado de São Paulo. O que a gente quer para São Paulo do futuro? E como é que eu ia fazer isso? Eu falei, bom, a única maneira que tem é juntar todas as comissões da Assembleia Legislativa, educação, saúde, transportes, cultura, e daí vai, né? Promoção social, etc. e tal. E a gente trazer os melhores especialistas, as melhores cabeças de São Paulo para discutir o futuro de cada uma dessas áreas. Olha só. Aí realmente eu consegui fazer isso. Eu comecei a montar esse projeto, né? Eu tinha 2 anos de mandato e eu queria, no primeiro ano, fechar esse projeto para passar para o segundo milênio,
com São Paulo tendo um projeto do que ele pretende, do que São Paulo tinha como meta, né, em cada uma das áreas, etc. Sim. E tal. E aí, Magrão, aí que surgiu a coisa mais interessante, porque eu comecei a chamar as pessoas e a resposta era muito positiva. Eu falei, nós vamos fazer uma inauguração desse projeto aqui na Assembleia. Mário Covas era governador, eu comuniquei a ele o que eu estava pensando, ele achou fantástica a ideia. Ele falou, olha, que eu puder ajudar, eu ajudo. Tanto é que ele foi no lançamento desse projeto. São Paulo, século XXI, foi o nome que foi dado para esse projeto. E aí eu consegui reunir as melhores cabeças de cada uma das áreas em comissões separadas. Para pensar São Paulo. Pensar São Paulo. O que nós queremos para o segundo milênio, para o terceiro milênio de São Paulo? O que nós vamos fazer? O que é prioridade? E botei o povo para funcionar, entendeu? E ia nas reuniões, e tinha um calendário de reuniões de cada uma das áreas, onde as pessoas eram chamadas. Nós fizemos uma abertura assim fantástica do ponto de vista emocional, foi até um contador de anedotas aí paulista da Gema esteve lá presente para poder fazer a abertura, a Orquestra Sinfônica de São Paulo estava presente. Olha, foi um momento muito nobre, né, da minha gestão como presidente da Assembleia. Eu realmente... E no final dessa história, depois de um ano de discussão, já tinha material para poder fazer eu tenho os livros hoje, né, que na época nós fizemos, e eu consegui construir, né, um projeto para São Paulo. Muito bem. Mas eu não estava contente com isso. Eu falei, eu quero algo mais. Porque a ONU me chamou para fazer uma exposição do trabalho que eu estava fazendo em São Paulo, que eles queriam conhecer. Eu fui para os Estados Unidos, em Nova York, na ONU, e fui lá expor o trabalho que a gente estava fazendo. Qual é o trabalho que a gente estava fazendo, que eu terminei esse projeto com a seguinte proposta. Eu imaginei o seguinte: o IDH mede a qualidade de vida dos países do mundo a cada 10 anos, né? Eu falei, por que não medir a qualidade de vida dos municípios paulistas a cada 2 anos, né? E fiz um projeto dando além de todas as fases de discussão e de votação de relatório em cada uma dessas áreas, eram 20 áreas, se eu não me engano. A gente tinha também esse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, criando o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Não é o Índice Paulista não é o IDH. Não é o IDH. É o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Tudo bem. E acabei aprovando esse projeto no final desse grande projeto que a gente tinha, e acabou sendo aprovado. E a ONU me chamou para expor isso lá, porque eles queriam sugerir aos outros países, outros estados mundiais aí também essa questão. E acabou em depois eu fiquei sabendo, vários países acabaram adotando. Esse mesmo critério. Isso foi um auge da minha coisa. É uma contribuição que está lá, está escrito, ela serviu... Isso continua sendo feito até hoje? Cada 2 anos. Teve 2 anos aí que tiveram dificuldade financeira do Estado. Quem faz é a Assembleia Legislativa, ela contrata uma empresa que é estatal também, para poder fazer a cada 2 anos esse ranking, e tem um ranking inclusive, né? As cidades que mais investem no social, etc. Então esse foi um projeto que realmente me deu muita satisfação, marcou efetivamente a minha presença pela Assembleia. Tá. E tem muito material. Esse IDH paulista, né? Vamos deixar assim, IDH paulista. Qual é o nome dele? IPRS. IPRS. Instituto Paulista de Responsabilidade Social. Tá certo. E aí ele serviu de base para o planejamento das políticas públicas de São Paulo ao longo desses últimos anos, desde a época do Covas. Isso está na mesa dos secretários de planejamento, esse material, porque eles usam isso aí para poder estabelecer políticas públicas, entendeu? Tá. Bom, deputado, depois dessa fase, obviamente que você quis alçar voos maiores, deputado federal no caso, né?
E aí, como é que... Eu tinha um outro projeto, Você de tinha ser senador, de ser candidato ao senador, Senado, mas infelizmente não... Pelo PSDB. Pelo PSDB. Só lembrando também, voltando um pouquinho no tempo, o PSDB foi o resultado de uma ruptura do MDB, né? Do MDB de Quércia, e aí aconteceu alguma coisa que você também, não vamos nem entrar no mérito, porque eu sei que a coisa é bem longa, e aí você é um dos fundadores do PSDB. Fundador do PSDB. Você com quem? Eu, Mário Covas, o Fernando Henrique, Serra, Alckmin, e daí vai. Daí vai, muita gente que aconteceu, né? Eu era um dos fundadores. Eu fui o 111º, foram 111 políticos que fundaram o partido. Eu sou um deles. Tá certo. Um deles. Então, só no para Brasil gente inteiro. trazer o contexto da história do PSDB, que depois lá na frente eu vou fazer algumas críticas ao PSDB. Tá bom. E acho que até o deputado é capaz de concordar em algumas coisas aqui. Porque o cara que é o fundador, no caso, né, é como se fosse o pai, né, Wanderley? É difícil, né? Difícil. É difícil aceitar algumas coisas. Mas vamos lá. O deputado virou deputado federal. Por quê? E como? Porque eu tinha um plano de ser candidato ao Senado, mas não foi possível. E na política tem muito disso, né? Eu tinha muitas lideranças no partido, fortes, e que não era fácil disputar com o Serra, disputar com o Fernando Henrique, disputar com o Mário Covas, disputar com o Franco Montoro. Eles tinham um espaço garantido. O único espaço que tinha em São Paulo era ser governador, vice e senador, os espaços majoritários, só esses. E para esses já tinha gente suficientemente... Difícil brigar difícil com brigar, mas aí não deu. Aí, né? Eu até compreendi na época. Lógico. Fui deputado federal. Tá. Quantos votos, lembra? Primeira eleição? Eu tive 140 mil votos. 140 mil votos. Foi uma votação minha. É voto, né? 140 mil votos. Isso foi que ano? 70 e... Não. 70 não. Aí. Não. Foi mais. Não me fala em números aí, em datas, porque eu sou ruim para isso. Tá certo. Não, mas, tudo bem. Isso aí foi depois. Você já tinha 30 anos de deputado estadual, então só fazia a conta. Era natural. 70, 80, 90, 2000 e alguma coisa. 99 e 2000 eu fui presidente da Assembleia. Certo. Depois, 2000 eu fui federal. Na última eleição federal. Tá certo, então. Aí, quanto tempo de federal, deputado? 4 mandatos. 4 quase mandatos. 20 anos. Não. Tá. Eu estou ainda, eu tenho atividades lá em Brasília ainda. Então, 20 anos de Brasília já. Agora eu quero entrar numa coisa meio que particular, né? Porque você praticamente entrou na última eleição. Você teve 90 e tantos mil votos, você precisava de 100 e pouco, faltou acho que 7, 8 mil votos, é isso? 7, 8 mil votos. Tá. Depois de tanto tempo, como é que é de repente cair a ficha, falar eu não estou em Brasília, eu estou em Americana, o que eu vou fazer da minha vida? Lógico que política você vai continuar fazendo, porque muitos amigos, muitas conversas, as coisas continuam acontecendo, mas você não tem o fundamental, que é o mandato, né? Ali ratificado pelo povo, pelo voto. Como é que foi, de repente, aceitar isso, deputado? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, na verdade, eu não tenho mandato, mas eu não tenho voto, mas eu me sinto com mandato. Sabe por quê? Porque acabou o meu processo de mandato, acabou meu mandato. No dia seguinte, eu recebi uma proposta de um trabalho lá em Brasília para a Confederação Nacional de Transportes, a CNT. A CNT é uma entidade que representa o setor de transportes no Brasil inteiro. Ferroviário, rodoviário, marítimo e aéreo. Esses 4 veios importantes a CNT representa. E eu sempre tive uma presença importante aí nessa área de transportes, né? Eu sempre fui da Comissão de Transportes da Câmara, aqui em São Paulo também, quando eu era deputado estadual, eu tinha essa atividade, tinha contato com os sindicatos patronais aqui de São Paulo. E depois, logo que eu fui eleito, que eu deixei de ser eleito na última eleição, o que aconteceu? Eles me chamaram para ser consultor da entidade, da CNT. Então, qual que é a minha função hoje, como consultor da CNT, da Confederação Nacional de Transportes? É estar presente dentro da Câmara Federal e do Senado, acompanhando e sugerindo alterações em projetos de lei
que todos os dias são apresentados por esses deputados e senadores. E aí eu tenho, por exemplo, na Comissão de Transportes, tem um projeto lá que fala na área de transportes rodoviário, né? Então, dizendo que não pode ter um segundo eixo no transporte rodoviário de cargas, etc. e tal, só um eixo do caminhão, etc. Coisa que afeta diretamente todo o sistema de transporte de cargas no Brasil inteiro, né? Então, tem lá um projeto de lei apresentado por algum deputado e esse deputado apresentou o projeto criando essas dificuldades. Então, qual é o meu papel? Estar lá conversando com o deputado, trabalhando a possibilidade de fazer alterações no projeto, o projeto dar certo, mas também não criar dificuldades para o setor. Então, praticamente, você não saiu de Brasília? Não saí de Brasília. Então, a cada 15 dias eu estou em Brasília, dentro do Congresso Nacional, deputado daqui, deputado de lá. Tenho todos os meus amigos, há quase 20 anos lá dentro, eu conheço todo mundo, conheço como é que funciona, onde é que estão os problemas, onde é que você pode chegar e resolver. Então, eu faço esse papel para a CNT. Então, na verdade, eu só falta o mandato, né? Mas a atividade política eu continuo fazendo. Tá. Lá em São Paulo, lá Mas no deixa eu te Brasil. falar uma coisa, PSDB, vamos falar agora do seu partido, vamos falar a respeito das coisas que vem acontecendo no Brasil, rapidinho para a gente encerrar esse segundo bloco, depois tem o terceiro, que a gente vai viajar sobre as próximas eleições, vamos falar um pouquinho a respeito das suas pretensões também, né? PSDB, a partir de 2014, se não me engano, na última eleição à presidência da República, Aécio Neves e Dilma Rousseff. De lá para cá, o PSDB parece que embicou. Embicou assim, muita gente saiu. Veio o Dória. O Dória veio como um salvador, aspas, que acabou rachando o partido, na minha maneira de ver, e de muita gente. Porque é um cara que veio da iniciativa privada, de repente se candidatou, virou prefeito de São Paulo, aí rapidinho já virou governador do estado de São Paulo, pretendia ser presidente da República, meio que quase que enfim, e não deu certo. Não deu certo, não foi exatamente do jeito que ele queria. Tanto que, de repente, implodiu o PSDB em São Paulo no que diz respeito ao Alckmin, que foi governador do estado durante muito tempo. O Alckmin, que, segundo as informações que eu tenho, foi um dos responsáveis pela chegada do Dória no PSDB, todo o apoio que teve naquela época. E também dos escândalos que aconteceram no caso do Aécio Neves e tudo mais. Ou seja, o PSDB de hoje não é o PSDB de tempos atrás. Tanto que agora já fez aí uma federação com outro partido, né, deputado? Pois é. Como é que você se sente? Não fez a federação ainda. Não fez? Vai fazer, né? Não sei, eu acho difícil. Difícil? Porque eu não estou, na verdade, participando ativamente disso. Eu sou membro da Comissão Nacional. Você é pai da criança, né? Você é pai do PSDB. Pai da criança, mas eu dou minhas opiniões lá e, evidentemente, tenho sido vencido nas minhas opiniões. Tá. Né? Quem é o cara forte do PSDB? Não que você não seja, mas sempre tem um cara que, de repente... O Aécio Neves hoje, por exemplo... Pois é, o Aécio hoje é a figura principal, importante lá do partido. Eu tenho várias divergências com o Aécio, tenho divergências com o Alckmin também, na época dele que ele saiu do partido, com o Dória também. Quer dizer, eu tenho divergências em relação a essas pessoas dentro do partido e que me dão assim, uma sensação de impotência de resolver o caminho que o partido deveria adotar e não está adotando, entendeu? Nós estamos perdemos o governador do Rio Grande do Sul, tá? Mudou de partido, foi PSD, Kassab também, né? Leite, não, o Kassab nunca foi do partido. Ele foi para... Ele foi para o PSD, foi para o PSD, do Kassab, exatamente. Essas posições que o partido está dando, está simplesmente... Aquilo que seria importante fazer uma fusão para crescer e tal, também não está dando certo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem muita divergência e o jogo, muitas vezes, está ficando muito mais de interesse pessoal do que de interesse coletivo. Então, eu também estou desgostoso com isso, né? Não sei ainda se serei candidato ou não, mas, de qualquer maneira, eu tenho muita divergência em relação ao que está acontecendo com o partido, que aconteceu e o que está acontecendo ainda, né? E isso aí, evidentemente, vai levando você para uma meta diferenciada, né? Em relação a como construir o futuro. A pessoa, Vanderlei Macris, está com 75 anos de idade.
Posso falar, já falei, né? De repente acho que não é segredo para ninguém que você está mais de 50, quer dizer, né? Essa história toda. A gente está encerrando esse bloco aqui porque eu quero voltar no próximo falar a respeito das possibilidades. Tá bom. Né? Se o deputado Vanderlei, ex-deputado, mas sempre deputado, como eu sempre falo, né? Vai continuar no PSDB, ele que é um dos fundadores, é difícil de repente você criar um filho, né? E de repente largar o filho, mas as possibilidades de uma próxima eleição, falar um pouquinho a respeito da família, do Rafael, do PSDB, Rafael que já saiu do PSDB também, já está no PP, enfim, daqui a pouquinho, de frente com o deputado Vanderlei Macris, continuamos aqui pelo canal 524 da NET, aqui na nossa TV Notícia. Ok, de volta com De Frente com a Notícia, hoje falando aqui com o sempre deputado Vanderlei Macris, mais de 50 anos de vida pública, falando um pouquinho aí da sua vida e das suas pretensões políticas, né? Vanderlei, falei para você a respeito do PSDB agora há pouco, a respeito, né, do que aconteceu com Dória, com o próprio ex-governador, hoje vice-presidente da República, quem diria, né? Quem diria, pois é. E você agora virou entre aspas, né, empresário. Você assumiu a empresa que de repente está com a família, porque afinal de contas você não esteve aqui durante 50 anos. Pois e agora? Você aprendeu a mexer com o negócio? Claro. É evidente que durante todo esse tempo que eu estava fora na atividade política, meu pai que fundou a empresa, nós temos mais de 70 anos hoje de tradição aí na cidade. E a empresa está crescendo, num momento importante que a gente está participando e, evidentemente, meus irmãos que tocaram, né? Já perdi meu pai e os meus irmãos é que acabaram, em função da minha presença na vida política, tocando aqui a empresa. É evidente que, depois de muitos anos que eles carregaram o piano aqui, evidentemente que eu preciso carregar um pouco também. Um pouquinho, né? Então, eu estou participando um pouco mais na vida da empresa. Tendo aqui a minha participação, evidentemente, a gente não pode deixar de fazer tudo que a gente fazia antes, mas não pode ficar sem fazer nada também. Sem fazer nada, né? E a empresa é um problema positivo para mim, é uma situação diferenciada do que a política. É um novo desafio. É um desafio também. Diferente. Eu tenho aquela participação na política, que eu falei para você em Brasília, que eu estou cada 15 dias em Brasília, mas aqui particularmente quase todos os dias. Então, tendo uma boa possibilidade de uma contribuição para a empresa agora, que eu não dei durante tantos anos. Né? Tá certo. Bom, nesse momento está chegando por aqui o Rafael, filho do deputado. Não foi combinado, foi mais ou menos combinado, mas não foi combinado. Aproveita, senta aí, cola no pai. Tudo bem, Rafael? Como é que vai? Tudo bem? Tá bem aí? Como você está? Tudo bom? Beleza? Estou aqui trazendo um pouco da família aqui. Aliás, eu andei fazendo umas críticas aqui, seu pai acho que não concordou muito a respeito da sua eleição como candidato a prefeito. Eu gostaria que você e o pai falassem junto aqui, porque eu não sei até que ponto aquela eleição naquele momento ajudou ou atrapalhou a sua carreira política. Cola junto no microfone aqui, porque foi meio de última hora mesmo. O que você acha naquele momento? Você acha que foi o momento exato para você ser candidato a prefeito naquela época? A política, ela é como se fosse uma nuvem, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Eu tô falando para seguir aqui o papo, né? Que vocês estão batendo. O que você acha? Naquele momento, o grupo achou que era o melhor caminho. A gente tinha muitas pesquisas, né, pela cidade, e meu nome estava como um dos principais nomes. Naquele momento... Não era para ter sido do seu pai o candidato aquela vez? Poderia ter sido, mas naquele momento o grupo achou que era o caminho. Por que eu estou dizendo? Porque você está com quantos anos? Você está jovem. 33. Você estava com quanto naquela época? 27 para 28. 27 para 28 anos, né? Eu não sei até que ponto, só opinião minha, você sabe que eu não seguro mesmo, né? Não sei até que ponto isso te ajudou ou atrapalhou, porque depois você veio como candidato a vereador, teve uma votação expressiva, mas mudou de partido. Estou falando para o seu pai a respeito disso, da possibilidade agora. Será que ele vem candidato a deputado? Então, Magrão, o homem está inteirão aí, né? Como você está vendo. Quantos você tem, Magrão? Eu tenho 63, ele tem 75. 75, mas parece que está melhor que você, pô. Não fica puxando o saco do pai, não. Fica passando pano pro pai, não. Mas tudo bem, está bem mesmo. Eu falei mas ele me disse também um detalhe, né? 75 anos, né? Tem 50 anos de vida pública, tem os filhos, tem o neto,
tem família. Será que de repente, aguentar? Eu sei que ele aguenta, mas será que de repente ele está afim? Que então, você... daí é com ele, né, Magrão? Daí é com ele. E você? O que você pretende fazer da vida agora aí? Eu sei que você agora só está na Jovem Pan, né? Virou artista da parte política nacional e internacional, né? E de repente, você pretende seguir a carreira política também? Seguir os passos do pai? Magrão, eu tenho um exemplo aqui do lado que me dá muito orgulho e se não tivesse esse cara dentro de casa, eu não estaria aqui falando com você e nem seria um apaixonado por política, né? É claro que eu tenho minhas outras atribuições, sou engenheiro, empresário e tudo mais, mas a política está no sangue. E é claro que sempre que houver oportunidade, eu vou buscar disputar, eu quero contribuir ainda mais para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. E depende de momento, de construção. A gente está fazendo um trabalho de formar um partido novo para que a gente possa propor um novo projeto de Brasil. O partido chama Missão, a gente já está com mais de 550 mil assinaturas. Isso você não falou para mim, né? Não, nem o... porque ele está afiliado ao PP hoje, eu sei. Mas como não existe o partido ainda... Eu acho que ele que devia falar isso. Eu estou cutucando ele, porque eu sei que ele é um pai do PSDB, um dos fundadores do PSDB. E o PSDB não está nem perto do que já foi um dia. Eu não sei até que ponto isso pode ajudá-lo ou atrapalhar. Você já caiu fora, está no PP e agora vem esse partido, vai ser agora para a próxima eleição? A expectativa é que sim. Como chama? Missão? Missão. Olha, partido acho que pouca gente está sabendo disso. Pouca gente está sabendo, mas já é hoje o partido na história do Brasil que mais conseguiu assinaturas validadas pelo TSE. Mais até do que Bolsonaro, do que o PSD, do que todos os outros partidos que tentaram ou que foram fundados. Então eu posso imaginar que você venha candidato a deputado estadual na próxima eleição? Daí não sei, Magrão, daí depende muito se o partido vai conseguir ser criado a tempo ou não. Mas se não for? Depende de conjuntura, depende do que porque eu estou vendo uma dobradinha pai e filho, um federal e um estadual. Pode acontecer, então, pode por que acontecer. Não? A gente sabe que tem alguns outros candidatos aí na cidade, tem candidatos a estadual já colocados, a federal um pouco menos, então a raia está um pouco mais aberta para ele, mas tudo pode acontecer, a gente tem vontade e a gente continua atuando politicamente, isso não é segredo para ninguém. A gente está passando por um processo de reconstrução de grupo, de retomar essa articulação toda. A próxima eleição de prefeito também vai estar em aberto, porque Chico Sardelli não pode mais ser candidato, o grupo dele já está rachando, então acredito que vão ter muitos candidatos a prefeito na próxima eleição. E a próxima eleição de prefeito também passa por essa de deputado, né? Então está tudo em aberto e a gente está no jogo, Magrão. E você sabe que eu estou fazendo uma campanha, viu, deputado? O Rafael acho que já está sabendo, não sei se eu tinha falado com você, acho que falei também. A gente precisa ter um deputado aqui na nossa região. Nossa, olha, foi bom você levantar isso, Magrão. Não temos nenhum. Posso dar um... Lógico, olha só pode como deve. Quando eu deixei o mandato, 2 anos atrás, eu tinha uma verba de 13 milhões de reais. 13 como deputado? Para distribuir. A Americana recebeu a maior parte dessa verba aqui, tá? Bom, só lá na estação de tratamento da Balsa foram mais de 40 milhões de reais que eu consegui através dessas verbas aqui. 13 mais 13 fui juntando e consegui fazer o investimento que hoje está lá, o esgoto tratado para 40 mil pessoas lá na região da Balsa. Muito bem. Sabe quanto é hoje? Era 13 quando eu deixei o mandato há 2 anos atrás. Hoje é 37 milhões de reais que o deputado tem para poder apresentar emendas e ajudar os municípios. Então, imagine você como faz falta. Hoje o prefeito Sardelli vai para Brasília, vai para São Paulo, ele traz verba também. Tudo bem, 100 mil reais aqui, 80 mil reais ali, 25 mil reais aqui, mais 100 mil ali. Então, não são verbas que resolvem grandes problemas de infraestrutura da cidade. Não é isso. Entendeu? Então, veja, a diferença que a gente tem. Quem que está levando? O deputado Dirceu Dalben lá para Sumaré. A Perugini, também em Porto Holândia. Estou falando estadual, né? Aqui perto. Lá em Limeira, o federal, que é o... Como é que chama ele? Deputado federal. Lombardi. Miguel Lombardi. Verdade.
Está levando o volume de verba de 37 milhões para Limeira. Lógico. Claro, vai trazer para a Americana. É que nem eu sempre falo, O que vem para a Americana é a sobra. Pronto, muitos passaram por aqui e levaram os votos. Tudo bem, a gente sabe do momento político que a gente está vivendo, naquela época, Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro levou um monte de votos. A Joyce Hasselman, que hoje não existe mais politicamente, a Zambelli levou um monte de votos aqui também. Pois é. Enfim, é uma tudo pena. isso levou e levou, entendeu? Não tem. Então, hoje em dia, já passou. É democrático, né? Mas não é do ponto de vista do interesse da cidade, não é bom. A Americana tem um orçamento de 1,5 bilhão aproximadamente. Tem um monte de dívida para pagar, vocês sabem disso também. Tem todo um comprometimento com saúde e educação. Né? Quer dizer, sobra pouco. Se não tiver um deputado federal, principalmente, estadual também, você sabe disso, né? Para que complemente aí o andar, o orçamento da cidade para esse tipo de obra, por exemplo, vai ter problema. Não vai acontecer nada. Por isso que eu estou falando, olha que bela dupla. Um estadual e um federal, né? Eu falei para você que eu tenho prazo de vencimento, né? Para poder tomar essa decisão. O seu prazo encerra agora no final do mês. Final do mês, agora começo de julho, está liquidado. Você está sabendo? Estou sabendo, e aí ele vai fazer o que ele quiser. Você não vai. Mas o dele também. Qual é o prazo seu desse partido? Mais para frente. Por causa do partido. Até o fim do ano. Tá. Você tem perspectiva boa que de repente vai acontecer esse partido? A gente está animado com esse trabalho. Isso ajuda ou atrapalha? Pelo seguinte, é um partido novo, ninguém conhece. Ninguém conhece o partido, mas é um partido em que, primeiro, eu faço parte da articulação nacional do grupo. A gente não vai mais ter essa questão de depender de outros caciques partidários para tomar nossas decisões. Outros nomes do seu partido que você pode adiantar que de repente vão estar no seu partido aí? Guto Zacarias, Kim Kataguiri, Renan Santos, Amanda Vettorazzo. É isso que eu queria saber. São nomes que já estão aí, que vão para o partido Missão. Isso, todos eles. Então é um grupo de jovens aí que tem uma proposta diferente para o Brasil e que quer fazer um trabalho muito bacana. A gente tem toda a nossa estrutura de projeto já desenhada no Livro Amarelo, que é o que a gente pensa para o Brasil. Então é um projeto bem consolidado, que vai começar agora, eu acredito, mas que vai trazer muitos bons frutos aí para a sociedade. É uma turma de jovens muito Tem que bem. mudar um pouco, né, deputado? O Mário Covas me falava, eu me lembro bem, é claro, o Mário Covas sempre foi meu guru. Meu guru. Meu seu chefe minha referência, minha referência. Mas ele falava isso, partido que não tiver juventude insatisfeita, não vai para lugar nenhum, entendeu? Tem que ter contestação, tem que ter o diferencial da presença da juventude. E esse time deles aí está muito voltado para isso. Você sabe que eu vou pedir desculpas aqui para o seu pai, porque eu coloquei outro dia na rádio lá que ele estava pendurando a chuteira e pelo jeito não vai pendurar não. O quê? Porque eu falei... Tem que vir checar pessoalmente aqui. Exatamente, né? eu falei desse pessoal mais antigo da cidade, como você mesmo citou, do Omar, do Chico e tal, enfim, esse pessoal. E na próxima eleição para prefeito, muita coisa pode mudar. Mas o pessoal me põe no meio desses daí também, viu? Então, mas eu estou vendo que pelo jeito ainda, apesar aí de toda a sua experiência, eu não descarto aí o deputado, sempre deputado, como candidato, quem sabe a prefeito numa eleição futura lá na frente. Porque o Chico não vai vir. Tem muita gente por aí. Você vai ser candidato, não sabe também? Eu não digo que dessa água não beberia, né? Porque a prefeitura realmente isso é uma... Você imagina, fechando... Ele só não foi prefeito até hoje porque não foi candidato ainda, né, Magrão? Então, é verdade. Eu falei para ele, de repente fecharia uma carreira com chave de ouro, dentro da cidade, aqui que tudo... A gente falou desde a época que ele trabalhava no cartório. A primeira eleição dele a deputado, as brigas que ele teve com o Maluf. E, quer dizer, a gente contou... Quer dizer, vai faltar um monte de história aqui, porque o tempo realmente é curto, né? A minha relação com o Montoro foi muito importante. Também, nem falamos disso. Não, nem falamos disso. Montoro foi uma pessoa importante. Falamos na da divisão, passamos... pelo Quércia, pela divisão do MDB, né, e tudo mais, essas histórias todas aí. Legal. Mas, deputado, olha, foi um prazer, de repente, estar aqui conversando com a presença agora do Rafael também, aí, a nova geração, né, chegando, né, isso aí. Para seguir os passos da política. Aliás, né, tem que seguir mesmo, né, e sempre falam. Pessoal que não gosta de política, antigamente isso está mudando, viu? Tá, né? Na minha época, não quero saber de política, não hoje... quero saber. É bom você saber e aprender a fazer, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. É isso né? aí. Então tá aí. Máximo, Gostando ou não, você tem que botar num deputado estadual,
um deputado federal, senador, presidência da República próximo ano. É isso aí. Olha o que está acontecendo aí. Bom, eu não vou entrar nem no mérito da questão, né? Do que de repente está acontecendo aí. Então, eleição tem. Candidato bom tem também, né? Aliás, essa história de aumentar os candidatos vai ajudar ou vai complicar se for para 531? Acho absurdo isso. É um absurdo, tinha que diminuir. Eu tinha proposta, enquanto deputado lá na Câmara, de diminuir o número de deputados, não de aumentar. Você veja bem, são mais 64 milhões aproximadamente, 64.600 mil por ano, né, para bancar mais essa quantidade de deputados aí. Eu fui contra isso. E dando um passa-moleque aí no Supremo Tribunal Federal, porque isso aí é uma determinação de redistribuir as vagas dos deputados. E o pessoal acho que volta essa semana isso, né? Até o final desse mês, até o dia 30, né? É toda hora. Se eu tivesse lá, eu estaria votando contra isso aí. Contra. Toda hora eles acham um caminho aí para mais privilégio, para mais deputado, para mais dinheiro. Então a gente precisa de caras como esse aqui que sempre lutaram contra tudo isso. Né? Magrão, a minha origem na política era de vereador sem salário. Não tinha, né? Não tinha salário. Eu era vereador porque era vocação. Eu queria ajudar a minha cidade. Não tinha salário. Naquela época não tinha salário. Não tinha salário. Naquela época não tinha salário. Essa é a minha vocação. Aliás, só um pequeno registro, né? São 100 anos da Câmara Municipal esse ano de 25, né? 2025. Foi 1925. Caramba. Então vai acontecer um livro, aí Orestes que vai escrever, inclusive falei com ele hoje pela manhã, acho interessante contar a história da Câmara Municipal de Americana. Você passou por lá, quer dizer, muita gente, muita história para contar. O Cauê também passou por lá, verdade, né? Aliás, não falamos dele do Cauê. O Cauê vazou. Mas o Cauê não quer saber mais de política. Ele nem foi candidato na eleição passada. O Cauê, para quem não sabe, foi presidente da ESP. 2 vezes. Da LESP, aliás. Né? Duas vezes. Então, um cargo, né, de importância fundamental. Né? Foi o primeiro ele foi, que assumiu o governo. Verdade. Foi governador também, é verdade. Problema. O que eu vou falar? Gente, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pela sua participação especial. Valeu, de repente, Mampassan já entrou no meio da conversa. O Magrão já me puxou. Vem para cá, vamos falar também, porque nós aproveitamos e colocamos uma família toda junta aqui para falar de política, né? Magrão, olha, primeiro eu queria agradecer muito você. Quem agradece sou eu, viu? Sempre muito gentil comigo. E você tem um papel importantíssimo na vida da cidade, que é essa postura mesmo de tem um horizonte, segue o horizonte e aí você vai construindo a sua presença na comunicação de Americana. Parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho excepcional. Eu acho que sem comunicadores como você, a cidade seria uma cidade pacata, uma cidade sem muito desejo. E você não, você estimula isso nas pessoas, isso é muito bom. Parabéns a você pelo trabalho e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agora virei entrevistado elogiado aqui pelo deputado. Fico muito contente também, que faz muito tempo, né, deputado, que a gente está aí. Posso ter falado muita bobagem, tenho certeza que falei. Não. Posso ter falado muita coisa certa, também tenho certeza que falei. Posso ter ajudado muita gente a pensar um pouco mais a respeito de política, a respeito de mostrar a realidade das pessoas, né? De repente, o político que eu gosto, político que eu não gosto, político que eu acho que é sério, aquele que não acho sério, eu tenho que falar. Posso até estar errado, mas na maioria das vezes garanto que estou certo. Obrigado mais uma vez, viu, Rafa? Até a próxima. Valeu, Magrão. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. E só vim aqui porque era você, hein, meu? Tá certo. Agora o negócio dele é Jovem Pan, falar de São Paulo. Né? De vez em quando ele dá uma canja pra gente aqui. Desculpa aí. Pô. Não, eu tava falando lá com o pessoal lá, mas atrapalhei você. Não, que é isso. Sempre um convidado especial aqui no nosso De Frente com a Notícia, hoje de frente com duas pessoas aqui, o deputado, sempre o deputado Vanderlei, e aqui o Rafa, que provavelmente vem aí com missão. Exato. Belo nome. E não vai ser impossível, hein? Tá certo? Obrigado, até o próximo final de semana. Tchau. Tchau.